Declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador, primeiro secretário, Jaderval, para compor a mesa. Convido o vereador Edmar de Oliveira para também compor a mesa. Peço a leitura da ata. Ata da 29ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 22 de abril de 2014, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, Vicente André Gomes e Almir Fernando. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situado na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Júnior Liberal e Almir Fernando, contando com as presenças dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: ofício de número 155, ofício de número 157, requerimento número 1041, ofício de número 158, requerimento de número 1040, requerimento de número 2289, requerimento 2290 a 2307, requerimento 2329, requerimento 2330, requerimento 2331 e 2332, requerimento 2223, requerimento 2197, requerimento 2204, requerimento 2201, requerimento 2214, requerimento 2212, requerimento 2221, requerimento 2227, requerimento 2228, requerimentos 2258, requerimento 2272, requerimento 2279, requerimento 2240, requerimento 2231, requerimento 2242, requerimento 2247, requerimento 2248, requerimento 2254, tempo de liderança. No tempo de liderança foi usado pelo vereador André Regis, também fez críticas ao governo federal, fazendo menção à Petrobras, que está sinalizando ao mundo que o país não é um lugar seguro.
Assumiu a presidência da mesa o vereador Almir Fernando. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, dia 23 de abril de 2014, no local de costume, no horário regimental. E declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão, votação, os senhores que concordam com a ata permaneçam onde estão. Aprovado. Passaremos para o pequeno expediente. Mas, senhores vereadores, nós queremos registrar hoje algo diferente. Nós estamos com um punhado de alunos que muito nos orgulha estar presente aqui. São alunos de uma escola do Recife. Como é o nome da escola? Escola essa que fabricará os homens e mulheres do futuro. Vocês estão todos de parabéns. Nós, vereadores, estamos nos sentindo muito orgulhosos pela presença de vocês. Vocês são as pessoas mais importantes desse país. Creiam nisso. Quem fala a vocês é o presidente da casa. Meu nome é Vicente André Gomes. Gostaria muito que a pureza de vocês fosse reproduzida a todos os homens dessa face da terra. Muito obrigado e vamos esperar que vocês possam assistir à sessão. Convoco o vereador Rogério de Lucas para fazer a saudação a essa turma tão importante que são vocês. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. Boa tarde às professoras Mercedes, Márcia, Suzane dessa escola Grande Passo e Primeiro Passo, e a todos vocês, alunos e alunas que vieram conviver este grandioso momento conosco, também o nosso cordial boa tarde. Eu gostaria de dizer que é tão importante a representação das escolas aqui no nosso plenário, porque vai mostrar o dia a dia dos políticos da capital chamada Recife, a maior capital de Pernambuco. Vocês estão vendo aqui um trabalho de 39 vereadores que foram eleitos pelo voto popular. Então, o trabalho, Excelência vereador Luiz Eustáquio. Então, vocês estão vendo que essa representatividade aqui exercida por este plenário fala também por vocês, pelos vossos pais, enfim, por todos aqueles que elegeram esse grandioso plenário aqui hoje presente. Eu fico feliz em ver essa juventude aqui interessada em conhecer o trabalho da política. Eu queria informar para vocês, eu não sou professor, mas de um modo didático, a definir, a conceituar, dizer o que é política. A palavra política, ela vem do grego. Polis significa
cidade. E quando se juntou a terminação TICA, política, não seria polística, significa a forma de administrar, a forma de se dirigir e se conduzir uma cidade. Então, política significa administrar bem uma cidade. Então é isso que vocês têm que entender, primeiro como conceitos desta casa, e que é para isso, todos vocês do Colégio Primeiro Passo e Grande Passo saiam daqui conscientes de um grande trabalho que aqui é exercido. Nós, vereadores, aquele político que é mais próximo do povo, chama-se o vereador. E o vereador é aquele que ajuda a fiscalizar o executivo, ou seja, ele fiscaliza aquilo que o prefeito faz. As ações do prefeito são fiscalizadas pelo vereador. E nós temos também as leis que são aqui criadas. Elas são aqui constituídas. E este plenário aqui, após uma análise dessas próprias leis, essas leis, uma vez aprovadas aqui dentro do plenário pela maioria dos vereadores, ela é levado ao prefeito, ao chefe do executivo, para que ele possa, assim, dizer se essa lei é uma lei boa ou uma lei ruim para a cidade do Recife. E nós usamos os termos aqui, que são termos do nosso dia a dia. Aquilo que o prefeito proíbe, nós chamamos de veto. Ou seja, vetou aquela lei. Ou seja, ele quer proibir aquela lei. E se ele não proíbe a lei, ele analisa, abre aquela lei, gosta daquela lei, então ele aprova. Então são essas palavras que vocês vão discutir futuramente com seus professores. Uma finalidade básica deste plenário é que aqui acontece uma verdadeira democracia. Todos os pensamentos aqui são respeitados e, por decisão uníssona de uma grande maioria, as decisões são aprovadas e, como eu tenho dito, levadas ao prefeito. Como o meu tempo aqui, vocês estão vendo, existe um tempo regimental e esse tempo se esgotou, então eu gostaria de dizer a vocês que sintam-se à vontade aqui, sejam bem-vindos, certo? Aprendam sempre que o caminho correto é o caminho do bem, ou seja, da boa ética, da boa convivência uns com os outros. Muito obrigado e boa tarde e sucesso para todos vocês. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, alunos da Escola Primeiro Passo e Grande Passo. Na tarde de hoje eu gostaria de dividir com os senhores uma preocupação. Fazendo o acompanhamento, presidente, dos contratos e convênios, vereador André Regis, entre a Prefeitura e o Governo Federal, me ocorreu uma preocupação, vereador Eurico Freire. Eu peguei todos os convênios, vereador Aline Mariano, que foram firmados por uma questão de justiça, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, data de início da gestão do atual prefeito, Geraldo Júlio. Isso me chamou a atenção porque todos os dias, quase, nós vemos, seja na televisão, na imprensa oficial, nos blogs, enfim, na mídia de maneira geral, vereador Luiz Eustáquio, anúncios de viagens a Brasília, de convênios firmados, que garantem não sei quantos milhões de reais para a cidade do Recife, investimento nisso, investimento naquilo. Me impressiona a competência que a gestão tem em anunciar esses números.
Trata-se, entretanto, de uma competência virtual. Porque no mundo concreto, vereador, não é exatamente assim que ocorre. Existe, vereador Carlos Gueiros, existem 12 convênios firmados entre a Prefeitura da cidade do Recife e o governo federal a partir do governo Geraldo Júlio. Esses convênios totalizam um investimento na cidade do Recife de 91 milhões e 120 mil reais. Sabe quanto disso foi repassado para o governo municipal? 419 mil. Significa 4,5%. E eu me pergunto onde é que está a competência do governo municipal, da gestão do prefeito Geraldo Júlio, em efetivamente transformar esses recursos em realidade, colocar esses recursos na conta do município. Eu não estou falando de qualquer convênio, não. Eu separei aqui alguns, dos 12, para citar como exemplo. Para vocês terem uma ideia, o Ministério de Turismo firmou com a Prefeitura um convênio para ser um plano de mídia para divulgar o Carnaval do Recife no valor de 2 milhões e meio de reais. E o cronograma de desembolso era para ter terminado em dezembro de 2013. Sabe quanto foi pago desse convênio? 0. Nem um centavo. Não bastasse isso, e hoje inclusive temos uma notinha no jornal falando da reforma e modernização do Geraldão, do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães. Um convênio firmado em novembro de 2013, que inclusive deve ter havido algum equívoco, um erro de digitação na prefeitura na hora de dar a data ao jornalista para terminar o ginásio de esportes, porque disse que é em 2015, não, é agora em 2014. Eu estive há 15 dias na obra e foi reafirmado o cronograma de que seria 365 dias de obra. Termina agora em julho, então é 2014. Sabe quanto foi repassado, vereador Eurico? Nenhum centavo. É um convênio de 20 milhões de reais e uma contrapartida de 14. Uma obra que inclusive está andando, que é a do Hospital da Mulher. Um convênio com o Ministério da Saúde no valor de 48 milhões de reais. Sabe quantos reais foram pagos do convênio para a Prefeitura? 0. E a Prefeitura está calada, não abre a boca. Onde é que está a competência da Prefeitura de fazer essas articulações e essas negociações e virar realidade nos cofres do município do Recife? Sabe por que eu pergunto isso? Porque, de fato, os serviços estão sendo prestados. E quem vai pagar essa conta no final? O contribuinte recifense? Que faz conta para aplicar o que tem que aplicar na saúde, na educação, na manutenção da cidade? Existe um convênio, vereador André Regis, que foi divulgado com pompa e circunstância, inclusive com a presença do então ministro Fernando Bezerra Coelho, que é a construção do pátio da Feira de Afogados. Sequer foi iniciado. Eram para as obras ter sido iniciadas em janeiro desse ano, valor de 2 milhões e meio de reais, 4 milhões e 300 mil reais, desculpe. Era para ter sido iniciado em janeiro desse ano, o ministro veio aqui, anunciou tudo isso, e a Prefeitura agora está fazendo o projeto executivo. Como é que isso acontece? Como é que esse dinheiro vira realidade nos cofres? Então, aquela competência virtual que se tem de falar em propaganda, em lead para jornal, em release para jornal que manda, que se garantiu tantos milhões de reais, na verdade, no mundo real, no mundo concreto, no mundo do orçamento, não existe. Esse dinheiro não existe. Então, deixa muito a desejar uma prefeitura que se diz moderna, ágil e articulada para a captação de recursos. Não é isso que nós estamos vendo na prática. Não sei como os empresários que estão tocando obra estão sobrevivendo, porque não tem pagamento feito. E eles precisam cumprir com as obrigações deles. Todo mundo precisa cumprir com suas obrigações. Obrigada, presidente. Próximo orador inscrito da tarde de hoje, Luiz Eustáquio. Companheiro, vereador André Reis, quem defende Dilma
é o crescimento do país e o povo que está bem. Isso é o que defende Dilma. Certo? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Mas eu fui provocado pelo meu amigo André Regis, do PSDB. Aí eu tinha que dizer para ele que quem defende Dilma é um governo muito mais competente do que o PSDB fez durante 8 anos. Entendeu? É isso que defende Dilma. Entendeu? Não sou... Mas eu quero usar a tribuna nessa tarde para fazer jus. Eu tive aqui nessa tribuna 2 vezes para reclamar do governo federal. 2 vezes sobre a VPNI e a DPNI dos trabalhadores públicos federais da Saúde e Previdência Social, reclamando que tinha sido tirado sem nenhum aviso dos trabalhadores esse valor e que era injusto. Eu precisei, até comuniquei na casa, em determinado momento, me ausentar aqui do plenário, porque nós tivemos indo a Brasília durante alguns momentos e negociando e conversando com o governo para que pudéssemos restabelecer esse direito dos trabalhadores da saúde e previdência social. Tivemos, na nossa ida a Brasília, a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara, o Henrique Alves, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, com vários líderes aqui em Pernambuco. Humberto Costa nos ajudou bastante. Tivemos com João Paulo, que também nos ajudou bastante nessa negociação. Também tivemos com a senadora Lídice da Mata, que também nos ajudou, e vários outros parlamentares que nos ajudaram ali em Brasília. E conseguimos sair com uma vitória, com um documento. Nós conseguimos algo importante, que foi conseguir inserir no texto da medida provisória, que tem limite para ser votada agora no próximo dia 3 de junho, um texto que garante o retorno desse pagamento para os trabalhadores da saúde e da previdência social. Foi uma luta de muitas pessoas. Foi uma luta do Sindicato de Pernambuco, do Sinisprev, que encabeçou e teve a ideia, juntamente com a direção, com o presidente José Bonifácio, com Irineu, nosso secretário, com o deputado estadual Exaltino Nascimento, que esteve conosco em Brasília durante vários momentos, buscando garantir o direito da categoria, abrindo portas, ajudando a abrir portas lá em Brasília, para que nós pudéssemos conseguir garantir e reaver um direito dos trabalhadores. E esse trabalho que nós fizemos, o Sindisprev, os companheiros de outros estados, Sergipe, Paraíba, Alagoas, esses companheiros que tiveram lá nessa luta, o presidente da CNTS, o Sandro, toda essa articulação gerou, e ontem um governo, o Ministério do Planejamento, tivemos com o Ministro da Previdência, no Ministério da Saúde, quer dizer, toda uma articulação. E ontem o Ministério do Planejamento apresentou um documento que mandou para inserir no texto da medida provisória, garantindo o direito aos trabalhadores, garantindo que os trabalhadores vão poder reaver o seu dinheiro, inclusive poder reaver aquilo que foi retirado seu. Então isso é uma grande conquista para os trabalhadores da saúde e da previdência social, do qual eu me orgulho de representá-los lá no sindicato e também aqui na Câmara dos Vereadores. E para nós é um orgulho muito grande. E mais uma vitória do Sindisprev, desse grande sindicato. Então está de parabéns todos os trabalhadores da saúde e da previdência social. Estão de parabéns e a luta vai continuar e nós vamos sempre firmes buscando garantir o direito deles. Então, eu quero também agradecer aos vereadores aqui desta casa, que foram solidários no momento que nós colocamos esse pleito aqui na casa. Obrigado. Próximo orador,
Na tarde de hoje, o vereador Stefano Menudo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores. Venho à tribuna hoje, especificamente, para fazer uma denúncia, inclusive de caráter preventivo, sobre a ocorrência de invasão que ocorre no Campo do Caduco, conhecido como Campo do Interclube, localizado na Mangueira. Há no espaço do campo de futebol uma creche Novo Horizonte, que no momento está desativada, mas que pertence ao campo, e o espaço de vestiário, que também pertence ao campo. Acontece que tem um cidadão, o qual tem um ferro velho, que vem de forma ilegal, invadindo tanto o espaço da antiga creche, como também do vestiário do campo de futebol. Tal atitude nos revolta pelo fato de ser um bem coletivo e tradicional daquelas comunidades que desfruta da prática de atividades esportivas, sobretudo do futebol. Lembro que gestores da Prefeitura do Recife, especificamente o secretário George Braga, já foram até o local e sei que já há um projeto de revitalização do Campo do Caduco. Projeto esse, inclusive, que tornará o espaço em um equipamento público muito mais atraente para a população, onde fará parte dos campeonatos de futebol de várzea oferecidos pela Prefeitura do Recife. Diante disso, gostaria de fazer esse alerta ao gestor da Prefeitura para que seja feita uma intervenção em tempo hábil, para que a população não sofra ainda mais com a interferência particular em bens de caráter público. Sinto-me na obrigação de usar desta tribuna, não só para defender os anseios sociais, mas também denunciar irregularidades que possa vir surgir, pois conheço a importância que aquela área de lazer tem para a comunidade da Mangueira e adjacência. Diante desta problemática, reforço meu pedido, inclusive peço que seja registrado nos anais desta casa o alerta para que tal invasão não tome proporção desastrosas e a comunidade possa correr o risco de perder esse espaço de tão grande importância. Gostaria de informar que também já providenciei um requerimento e que agora aguardo as providências que certamente serão tomadas pela Prefeitura do Estado do Recife. Senhores vereadores, o que está acontecendo no Campo do Caduco é um absurdo. Um senhor que convive naquela comunidade de um poder econômico muito bom, se apossou lá da creche Novo Horizonte, que é um espaço também do Campo do Caduco. E lá colocou um ferro velho e está lá utilizando o ferro velho. Para piorar, agora ele pegou a parte de trás, onde tinha um vestiário, e também colocou um muro. Pegou o feriadão agora, esse feriadão, e colocou lá um muro. Eu fui até a DIRCOM denunciar para o pessoal ir lá de imediato. Enquanto ele estava lá fazendo aquele muro. E está lá. Ele conseguiu fazer o muro no feriadão. E justamente vai inviabilizar um projeto que foi apresentado recentemente, um mês atrás, a toda a comunidade da Mangueira e a adjacência. Esse projeto foi apresentado pelo secretário George Braga, onde ele mostra toda a recuperação da arquibancada e mostra justamente o vestiário, a coisa mais linda do mundo, que vai ser feito para aquela comunidade, o equipamento. Justamente onde vai ser a vestiária, o cidadão chegou, passou um muro e disse que agora é dele. E onde o terreno é público, um verdadeiro absurdo. E a gente vai, um apelo para um lado, um apelo para o outro, e a gente está de uma forma de saber para onde recorrer, como recorrer. Precisamos, urgentemente, que o secretário João Braga coloque sua equipe e que vá lá hoje, que vá amanhã, mas que faça uma intervenção urgente, porque senão
toda a comunidade da Mostardinha, da Mangueira, Bongi, que faz parte, porque é a única área de campo de várzea que tem naquela área, naquela comunidade. É o único, porque nós não tínhamos mais campo de várzea naquela hora. E aquele campo serve justamente para todos os campeonatos participativos, que é da própria prefeitura. Como é que vai deixar um equipamento daquele, o pessoal chegar a invadir, e um cara que tem poder econômico bem invadir para colocar ferro velho? Então aqui está meu apelo o secretário João Braga, para que realmente venha ter uma intervenção e que a comunidade da Mangueira de Jacente não venha a ser prejudicada. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento da doutora Margarida Lira, esposa de Joesio Barros. Faleceu hoje. 1 minuto concedido. Chamada regimental. Senhor presidente, o painel registra a presença de 25 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos. Do requerimento 2289, 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em votação. Em discussão. Aquele que concorda permanece na comissão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2307 de 2014, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam na comissão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2308, 2309, 2310, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2318 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão. Aqueles que concordam permaneçam na comissão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2320 de 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Aquele que concorda permaneça na comissão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2321, 2322, 2323 de 2014, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Aqueles que concordam permaneçam na comissão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2324, 2325
23, 26, 23, 27 de 2014, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 23, 28, 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause. Discussão. Votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 23, 29, 2014, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 22 e 242, 2014, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 343 de 2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. Vai discutir? Ele vai discutir. Discussão. Senhor presidente, apenas para esclarecer que aqui na ordem do dia, senhor presidente, fala do projeto de lei de nossa autoria, que estabelece normas gerais no âmbito do município do Recife, e ficou incompleto aqui a informação. Na verdade, a gente estabelece nesse projeto normas gerais para a atividade de rua, de cultura, atividade daquelas pessoas que fazem da rua o seu local de apresentação das suas capacidades artísticas e culturais, e também da associação dessas pessoas. Esse projeto é uma iniciativa que já é, na verdade, lei em algumas cidades do nosso país, e a gente entende da importância de a gente assegurar aos nossos artistas de rua que eles possam, usando do espaço que é público, das nossas vias, das nossas avenidas, dos nossos parques, dos nossos jardins, enfim, que eles possam ali ganhar o seu sustento apresentando a sua capacidade e a sua atividade cultural e artística, mas que o façam dentro da norma. E com isso a gente possa também assegurar que o espaço público, o espaço coletivo, ele seja preservado, seja garantido. Por isso, eu vou só citar alguns itens do artigo 2º, que basicamente é o artigo que cita o mérito do nosso projeto. As apresentações de trabalho cultural por artistas de rua em vias, cruzamentos, parques e praças públicas deverão observar as seguintes condições. Primeiro, permanência transitória num bem público, limitando-se à utilização ao período de execução da manifestação artística. Segundo, gratuidade para os espectadores, permitidas doações espontâneas e coleta mediante o que se chama de passagem de chapéu. Não impedir a livre fluência do trânsito. Inciso 4, respeitar a integridade das áreas verdes e demais instalações do logradouro, preservando-se os bens particulares e os de uso comum do povo. No seu inciso 5º, não impedir a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas ou privadas. O inciso 6º, não utilizar palco ou qualquer outra estrutura sem a prévia comunicação ou autorização junto ao órgão competente do Poder Executivo Municipal, conforme o caso. Obedecer aos parâmetros de incomodidade e os níveis máximos de ruído estabelecidos pela legislação municipal. As ações só poderão ser manifestadas no horário entre as 8 horas da manhã e as 22 horas da noite. Não ter patrocínio privado, que as caracterize como evento de marketing, salvo projetos apoiados por lei municipal, estadual ou federal de incentivo à cultura. No seu parágrafo único, as atividades que necessitem de montagem de estrutura para sua execução
somente poderão ser realizadas mediante prévia autorização ao órgão competente do Poder Executivo Municipal. Aí a gente vai no artigo 3º, o que é que compreende essas atividades culturais de artistas de rua? Dentre outras, o teatro, a dança individual ou em grupo, a capoeira, a mímica, as artes plásticas, o malabarismo, outras atividades circenses, a música, o folclore, a literatura, a poesia declamada, ou até a exposição física de algumas obras. No artigo 4º, durante a atividade ou evento, fica permitida a comercialização de bens culturais duráveis, como CDs, DVDs, livros, quadros e peças artesanais, desde que sejam de autoria do artista ou grupo de artistas de rua em apresentação e sejam também observadas as normas que regem a matéria. Portanto, senhor presidente, com essa breve explicação, eu peço o apoio de todos os nobres vereadores, uma vez que é uma atividade já em bastante uso, já é uma tradição, na verdade, já faz parte da cultura da nossa cidade, e que a gente entendia ser importante viabilizar essa atividade, normatizar essa atividade através de um projeto de lei e logo por conseguinte, a aprovação desta casa, que eu espero na tarde de hoje, a gente possa ter a sanção do senhor prefeito para que esses artistas, vereador Raul Jungmann, esses artistas possam exercer as suas atividades, mas que o façam com garantias, que o façam com segurança e também que o façam respeitando a cidade, respeitando o espaço público, respeitando o espaço urbano e, sobretudo, respeitando o cidadão que precisa também andar e trafegar pelas nossas vias. Mas eu ouço com muito prazer a parte do vereador Raul Jungmann. Obrigado, Gilberto, líder do governo. Em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. O projeto é muito bem-vindo, em primeiro lugar, pelo fato de ter uma preocupação no sentido da regulamentação das atividades culturais da cidade. Em segundo lugar, ele também é muito bem-vindo, porque ele busca promover uma harmonia entre as atividades culturais e a própria cidade. E, em terceiro lugar, ele cria, digamos assim, um guia, se nós pudéssemos assim dizer, para que você tenha um reconhecimento de diversas das atividades culturais, as muitas que Vossa Excelência cita. Então, eu quero dizer que, globalmente, o vosso projeto é um projeto louvável, é um projeto positivo e é um projeto que acrescenta à cidade do Recife. Entretanto, me permita, Vossa Excelência, colocar algumas preocupações para a sua reflexão. A primeira delas é que, tendo essa abrangência, eu me pergunto se esse projeto não deveria ter sido objeto de uma audiência pública para uma discussão com as diversas categorias que são aí concernidas. Como eu sei que Vossa Excelência é um democrata, e isso eu digo na condição de líder da oposição dessa casa, faço questão de reconhecer isso, eu indago se tão importante projeto, inclusive no sentido de torná-lo o mais, eu diria, aperfeiçoado possível, o mais amplo, ele é conveniente, ele tem o nosso apoio, quero deixar desde ex ante essa nossa posição aqui, se não seria o caso de se promover uma audiência pública na medida que ele envolve um conjunto de interesses, uma multiplicidade de atividades da cidade do Recife. A segunda das preocupações, líder, diz respeito, por exemplo, a algumas dúvidas com relação ao estabelecimento de horários para início e para término de atividades. Eu me recordo, por exemplo, não sei se está ou está fora, Vossa Excelência pode me esclarecer, mas como há um limite de pelo menos até as 22 horas se promover as atividades culturais, por exemplo, a Noite de Tambores Silenciosos, que é uma tradição talvez centenária, caro presidente, na cidade do Recife, se dá a partir de meia-noite. Se nós estabelecemos, por exemplo, um horário de 22 horas, será que nós conseguimos compreender aí dentro desse limite, Luiz Eustáquio, todas as manifestações socioculturais, étnicas, né, que nós temos na cidade do Recife? Será que alguma delas não estaria alcançada por um projeto que é globalmente positivo, que, volta a dizer, conta com o nosso apoio, é meritório? Então, esses seriam alguns cuidados, líder, que eu traria à sua reflexão. E, nesse sentido, concluo dizendo que eu acho que não é um caso de pedir vistas, mas talvez de propor a Vossa Excelência um adiamento, se for o caso, se Vossa Excelência assim bem entender, porque eu já antecipo que a nossa posição é positiva com relação ao projeto,
para que a gente possa, digamos assim, ter uma oportunidade, pois não? Abrir um debate com relação a um projeto que é tão relevante, que é importante para a vossa carreira, que é importante para essa casa e é importante também para as manifestações culturais da cidade do Recife. Então, ele faria no melhor sentido, mais positivo dos sentidos, tá certo? Sei que quando a gente chega aqui e traz um projeto, aquele dia é diferente, né? Porque você chega imaginando, vou aprovar um projeto, vou trazer uma contribuição. Eu acho que a gente se sente mais vereador quando a gente chega aqui e eu, de coração, fico com o coração até constrangido, talvez, estar lhe fazendo um pedido num momento que é um momento, digamos assim, de maior brilho, por assim dizer, e de maior efetivo exercício do mandato, que é como Vossa Excelência se sente e se sente bem pelo trabalho que tem tido. Então, lhe peço desculpas, mas eu faço a minha sugestão no sentido de que, se dê um pouco mais de tempo, se possa abrir um debate para, inclusive, poder contribuir com um projeto que é inequivocamente meritório e que faz jus exatamente à sua carreira, à sua dedicação e à sua experiência como parlamentar nesta casa. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Raul Jungmann, pelas suas observações, não só pelos elogios que faz à iniciativa do nosso projeto, como também das sugestões que Vossa Excelência faz, de que a gente possa abrir ainda mais esse debate. É verdade que esse projeto já tramita nesta casa desde o ano passado, e nós tivemos discussões em todas as comissões deste poder, e também tivemos a oportunidade, particularmente, de conversar com várias pessoas, setores, inclusive da cultura, da nossa cidade, do nosso estado, mas isso não impede, e aí eu posso concordar com a sugestão de Vossa Excelência, e porque não há motivo para Vossa Excelência pedir desculpas. Eu acho que está claro o objetivo de que a gente possa agregar mais conteúdo, se for inclusive necessário, à nossa proposta. E aí eu faço a seguinte sugestão: a gente faz a votação agora na primeira discussão, nós aprovamos em primeira discussão, e antes de a gente botar em segunda discussão, a gente faz essa audiência pública, a gente convoca e aí vê quem são os vereadores ou os setores da sociedade que queiram discutir, aprimorar e melhorar, se for o caso, o conteúdo do projeto, e aí, onde couber, a gente acata e faz as observações que se julgarem necessárias. Eu estou completamente aberto a esse debate. Quando a gente traz, como eu disse aqui no início, quando a gente traz essa iniciativa, e é por isso que a gente está trazendo a discussão, porque faz parte do processo legislativo, a discussão em plenário, até para que a gente possa enriquecer ainda mais aquilo que está sendo proposto. E não vejo nenhum problema de a gente abrir essa discussão, chamar uma audiência nesta casa e chamar pessoas que de fato queiram e tenham interesse de contribuir com essa matéria. E aí a gente vota numa segunda discussão, na segunda vez, aí a gente faz a conclusão desse debate. E aí eu acho que a gente atende a preocupação de Vossa Excelência e talvez, como de resto, talvez seja também a preocupação de outras pessoas que ainda não se manifestaram, outros vereadores e outros atores que não tiveram talvez a oportunidade de participar mais ativamente dessa discussão, mas dizer que foi amplamente discutido desde o ano passado, talvez tenha faltado nesse ano o desfecho final, vamos dizer assim, com uma audiência pública que talvez fosse para que a gente pudesse dar essa oportunidade que Vossa Excelência reclama aí. Portanto, eu acato a sugestão de bom grado, acho que Vossa Excelência contribui com a nossa iniciativa, essa é a nossa função aqui, e acho que a gente pode ter sim um momento muito rico de debate e discussão. O que vale é que a gente está querendo, esse é que é importante, que a gente possa dar a nossa contribuição, este poder possa dar a contribuição, para que a gente possa criar normas que atendam a uma dificuldade que é real hoje na vida dessas pessoas, e são muitas, nós sabemos que não são poucas, as famílias, os artistas e as famílias que vivem dessa atividade, e também são reclames da sociedade, para que essas atividades elas tenham o seu acompanhamento pelo poder público, a sua normatização feita para que a gente possa, de fato, assegurar o bom convívio entre a prática cultural e artística daqueles que o produzem e as pessoas que querem e apreciam essas atividades. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência e devolvo a parte a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vereadora Michele Colles, que teve a gentileza de me permitir voltar quando ela já estava posicionada. Obrigado, Michele. Você tem sido sempre uma companheira extremamente atenciosa com todos nós. Eu apenas agradeço a flexibilidade e a disposição. Vou fazer uma rápida consulta na bancada e, ao final do vosso discurso, a gente traz aqui uma posição. Michele, por favor. Boa tarde a todos, todos e todas.
Senhor vereador, também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa importante de regulamentar as ações voltadas para esse segmento cultural dentro do nosso município, mas eu gostaria também de pedir que houvesse mais um tempo para a discussão desse projeto, porque, na verdade, nós temos trabalhado, a Igreja Evangélica trabalha muito com evento de rua, e muitas vezes a gente tem tido uma dificuldade na hora de conseguir apoios, na hora de conseguir licença de funcionamento relacionada à questão por ser atividades religiosas que são feitas no meio da rua. São cultos ao ar livre. E eu gostaria de ter mais espaço. Eu sei que Vossa Excelência deu entrada nesse projeto no mês de novembro, porém, inclusive, nós estávamos discutindo sobre esse projeto na Comissão de Direitos Humanos. E só agora eu fui tomar conhecimento devido ao grande fluxo. Eu sei que já passou o prazo, mas eu gostaria de pedir, assim, que Vossa Excelência pudesse abrir essa oportunidade para que nós possamos discutir mais esse assunto, que é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu agradeço também a parte de Vossa Excelência. Da mesma forma, eu acho importante que a gente possa ter a participação e a discussão de setores da igreja, que também a gente sabe da importância, do papel que a rua tem na conscientização de jovens e da divulgação da cultura evangélica, como é o caso da Igreja de Vossa Excelência. E eu também não vejo nenhum problema em a gente fazer também essa discussão e agregar mais esse setor a esse debate. Portanto, será muito bem-vindo a participação de vocês nessa discussão. Vereadora Priscila Krause. Vereador Gilberto Alves, primeiro reafirmar as palavras do vereador Raul Jugman, que falou pela bancada de oposição e expressou muito bem a nossa opinião. Eu queria só apenas fazer duas ponderações a Vossa Excelência, reforçando a solicitação do vereador Raul Jugman para que a votação do projeto fosse adiada. É verdade que Vossa Excelência deu entrada nesse projeto no início de novembro do ano passado. Mas eu gostaria apenas de lembrar, vereador, que naquele momento também foi dada a entrada em mais de uma dezena de projetos de lei do Executivo e nós, de fato, tivemos que priorizar as nossas atenções, as nossas discussões e os nossos debates. Foram projetos muito importantes que nós analisamos e votamos quase que em tempo recorde projetos decisivos para a cidade do Recife. E um outro ponto que eu queria lembrar a Vossa Excelência é exatamente para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na organização do Carnaval desse ano, onde o governo anunciou uma limitação de horário, vereador Henrique Leite, e depois, sem escutar os segmentos interessados, e depois teve que voltar atrás em sua decisão. Porque dentro dessas manifestações estão manifestações que estão absolutamente ligadas, ou o seu significado é exatamente ao horário do seu acontecimento. Então, para que a gente não caia nesse erro novamente, eu queria relembrar esse fato, de que foi um fato que o governo teve que voltar atrás na limitação de horário de uma manifestação cultural, que é o Carnaval, e para que a gente não caia nesse erro, reforçar o pedido e o apelo do vereador Raul Jugman. Vereadora Priscila Krause, eu agradeço também a parte de Vossa Excelência, mais uma vez mostrando também a preocupação de que a gente possa regulamentar o horário. Me permita. Pois não, vereador. Desculpe, é deselegante, mas é apenas a pressa ele dizer que, consultada a bancada, concorda-se com a votação agora, a realização de uma audiência pública e, em seguida, que a gente factue uma data para colocar em votação. Okay. Então, a vossa sugestão está aceita pela bancada da oposição. Era isso que eu queria transmitir, me perdoe se fui apressado. De jeito nenhum. Ok, vereador, agradeço. Mas, terminando, agradecendo também a preocupação da vereadora Priscila Krause, que eu acho que faz parte, sim, dessa regulamentação, dessa norma, que na verdade a normatização, a regulamentação da norma será feita pela Poder Executivo, mas é importante que esta Casa discuta no que diz respeito também à questão do horário dessas apresentações, sobretudo aquelas que não estão no padrão daquelas atividades que a gente considera de rua, aquelas apresentações de forma mais esporádicas e mais espalhadas, mais difusas na cidade, que são aqueles artistas chamados artistas de rua. Mas eu escuto antes do vereador Jordão Liberal, a vereadora Aline Mariana já havia solicitado uma parte.
Vereador Gilberto Alves, acho que Vossa Excelência traz uma discussão extremamente importante. Importante que essa discussão ela tenha se iniciado nesta casa, até antes do Poder Executivo, para que a gente possa, de fato, ouvir os segmentos. Esse projeto ele passou pela Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou presidente. Eu não dei o parecer, como Vossa Excelência observou, porque o intuito era exatamente esse, era pedir que Vossa Excelência pudesse realizar essa audiência pública, de forma que eu tenho certeza que esses movimentos culturais, eles têm uma contribuição muito rica a dar, e no sentido de fazer com que esse projeto ele seja um projeto abraçado por todos, legitimado por todos, e ainda no sentido de aprimorar ainda mais essa iniciativa, que eu louvo e parabenizo Vossa Excelência por ter dado esse pontapé inicial de algo que precisa ser amplamente discutido, mas propositalmente eu não dei o parecer da Comissão de Direitos Humanos, pedi vistas, inclusive, para que Vossa Excelência pudesse tomar essa medida que eu acho que foi a mais acertada, né, através do vereador Raul Jugman, líder da bancada de oposição, e eu não tenho a menor dúvida que será um debate bastante rico, de forma que seu projeto pode se tornar um projeto de referência nos demais municípios. Então, parabéns pela iniciativa, e eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso de participarmos dessa audiência pública e a ajudar a aprimorar ainda mais ouvindo os segmentos. Obrigado, Aline. Eu fico feliz em poder perceber essa preocupação de todos esses vereadores que já se expressaram aqui, porque demonstra a importância e a oportunidade da nossa iniciativa, né? A gente poder dar esse tempo, assegurar esse tempo, para que a gente possa melhorar, aprofundar aonde couber, e que de fato a gente tem o interesse de proporcionar essa norma, essa lei para a cidade. Mas eu escuto o vereador João de Liberal. Vereador Gilberto, primeiro parabenizar pela iniciativa. Esse é um trabalho realmente de controle urbano que Vossa Excelência está exercendo, mas eu achei o projeto muito bom. Agora, tem uma preocupação, acho que já está mais ou menos devidamente esclarecida aí. O Raul, Priscila, Aline, na sua intervenção, o próprio Michel, é necessário ver as excepcionalidades. Então, não está colocado no projeto. Então, quando a gente estabelece essas regras, a gente tem que ver também, em alguns momentos vai ter que alguém tomar uma posição. Então, é preciso ter esse detalhe. Eu acho que Vossa Excelência está agindo corretamente. A gente aprovaria e repensa esse item de como trabalhar a excepcionalidade, que aí poderia, na segunda votação, fazer um adendo ao projeto, uma emenda resolvendo essa questão. Eu acho que, nas linhas gerais, ele está perfeito. Eu acho que a melhor forma seria já aprovar tal como está e ter esse compromisso seu e de demais companheiros, fazer essa emenda relativa às excepcionalidades, que são os casos que a gente podia elencar de acordo com cada situação. Eu acho que é o melhor caminho. Ok, vereador Jurandir. Eu agradeço também a parte de Vossa Excelência, também a preocupação de Vossa Excelência com um assunto que eu sei que também é muito caro, a história e o compromisso que Vossa Excelência tem com a cidade e com a cultura do nosso município. Dizer que, na verdade, nós estávamos estabelecendo diretrizes gerais no projeto e a normatização no Executivo trataria dessas excepcionalidades. Mas eu acho que é importante, sim, que o Poder Legislativo também se manifeste e que a gente possa cuidar e dar um destaque especial a esse tema. Portanto, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer. A gente vota, então, em primeira discussão e a gente assume o compromisso de colocar em votação com autorização da presidência desse poder, assim que a gente puder, através de uma audiência pública, convocar todos os vereadores e demais atores para que a gente possa fazer essa discussão ainda mais ampliada e mais aprofundada em benefício da cidade e do povo do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Peço pelo secretário para ler esta pauta. Requerimento 2311-2014, de autoria do vereador Almir Fernando, requer à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feita indicação a Vossa Excelência, vereador Vicente André Gomes, presidente da Casa de José Mariano, no sentido de solicitar autorização para a realização da segunda reunião pública, Guarda Municipal do Recife, armada ou desarmada, a ser realizada no dia 8 de maio de 2014, das 14 às 17 horas, no Teatro Apolo, localizado na Rua Apolo, 121, aproveitando o ensejo para solicitar também a presença da imprensa da Casa de Mariano no aludido evento. Em discussão. Votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Grande expediente. Primeiro orador escrita, a vereadora Aimee Carvalho. Perdão. Aline Mariano. Eu troquei com o vereador Raul Zugman. É o segundo aqui, né? Só 15 minutos, né? Vossa Excelência tem 15 minutos. Presidente Marcos de Bria, é um prazer vir a essa tribuna, estando Vossa Excelência na presidência dessa casa. Antes de iniciar o meu discurso, o que me trouxe aqui a essa tribuna, presidente, eu pediria, enquanto um pedido feito pela bancada de oposição aqui dessa casa, que a mesa esclarecesse para todos nós, e isso já foi objeto de conversa com o presidente Vicente André Gomes, qual é o cronograma de realização do concurso público da Casa do Zé Mariano. Que eu sei que é algo do vosso interesse de todos nós, mas quando eu faço esse pedido, que seja dirigido ao presidente, Vicente, eu o faria se ele aqui o estivesse, é que nós somos, presidente, cotidianamente perguntados, cobrados, interpelados pela imprensa, o senhor sabe que existe hoje o que se chama de concurseiros, que são aqueles que buscam exatamente alcançar, através do seu esforço, através do seu investimento, através do estudo, um lugar, seja, obviamente, majoritariamente na área pública, mas também na própria área privada. Então, eu faço esse pedido em nome de toda a oposição. Sei que, inclusive, esse projeto tem tido andamento, mas há necessidade, presidente, de que a gente torne público, inclusive, para minimizar a ansiedade dessas pessoas e também da imprensa que busca transferir, ou melhor, que busca passar essas informações a toda a sociedade. Então, peço a Vossa Excelência, que além de ser um colega nosso vereador, goza da confiança e da amizade do presidente e também como integrante da mesa que nos dê uma resposta a respeito dessa questão. Isso posto, senhor presidente, passo a ler o que é uma nota oficial da bancada da oposição a respeito do que se passou na cidade do Recife no dia de ontem e também com reflexos no dia de hoje. Eu me refiro às chuvas que trouxeram um imenso transtorno na cidade do Recife e que, ao contrário do que diz hoje o prefeito, não poderiam ser ou são em larga medida imprevistas. E sobre isso me referirei ao final. Passo então à leitura dessa nota. O Recife é uma cidade anfíbia, assim determinou a geografia. O Recife é uma cidade metade roubada ao mar, metade à imaginação dos homens. Assim cantou o poeta. No Recife, o que não é água, foi ou lembra água. Mangues, rios e pontes são um desenho único, belo e muitas vezes trágicos. Infelizmente, a tragédia nem sempre é obra da vingança da natureza. Quase sempre é obra do descaso político
e da negligência da gestão pública municipal. A madrugada e o amanhecer de terça-feira transformaram o Recife numa cidade assustada e proibida. As chuvas, mais uma vez, deixaram as marcas do caos urbano. O Recife cumpriu a sina de cidade proibida, proibida para o trabalho, proibida para a convivência, proibida para o exercício básico da cidadania, o direito de ir e vir, proibida para o sono tranquilo dos seus habitantes. Não ocupa essa tribuna para cometer a leviandade de atribuir à gestão do prefeito Geraldo Júlio a responsabilidade por todos os males daquilo que aconteceu e pelas consequentes ou pelos consequentes transtornos causados aos cidadãos recifenses. Eu e meus colegas de bancada temos feito uma oposição séria, responsável, democrática e, por que não dizer, cooperativa, ainda que a contrapartida sejam ouvidos moucos e o silêncio eloquente, muitas vezes, do rolo compressor da maioria da bancada governista. Não repetimos aqui espetáculos demagógicos dos que deram péssimos exemplos ao exercer a oposição do quanto pior, melhor. Não praticamos, não acreditamos, presidente, nem reivindicamos isso. Porém, não posso silenciar, diante da omissão, da negligência, da incapacidade da Prefeitura em cumprir suas obrigações, deixando em estado lamentável, por exemplo, a situação dos canais do Recife. Presidente, faço um breve intervalo para dizer que, recentemente, realizei uma audiência pública sobre o plano de contingência no que diz respeito às chuvas. Estive aqui com a Defesa Civil, estive aqui com a participação da sociedade e nós analisamos esse plano. Previamente, entretanto, nós fomos, pessoalmente e equipe, fazer uma vistoria nos principais canais da cidade do Recife. Sabemos nós que esta cidade tem um arco de morros que vai de norte a sul, que se principia no limite de Olinda e se encerra cá ao sul, em Jaboatão. E que no centro deste arco de morros nós temos uma planície tida como fúvio marinha e que, na verdade, é que inspirou o poeta. Esta cidade se conquistou a água das marés, dos mangues, dos alagados, dos rios e dos córregos. Então, a questão dos 66 canais é fundamental para a vida, para a mobilidade, para as condições que tem a cidade de lidar com a água, com as chuvas. E desses canais, dos quais 70% são revestidos, a situação que nós encontramos é a seguinte: canal do ABC, Mostardinha e Afogados. A situação é essa: lixo, obstrução e, obviamente, um grande risco para o período de chuvas que se inicia no fim de março e que vai até aproximadamente agosto. E que tem agora, em maio, o seu grande pico. Fomos em seguida, caro presidente, ao canal de Guarulhos. A situação é a mesma. Tivemos lá há poucos dias. Hoje, por exemplo, Aline, eu fui ao canal da Mauricéia. A situação é dramática. Ele nem está aqui, mas hoje eu fui lá. E pude ver e fotografei que esta é a situação. O mesmo nós podemos dizer de outro canal extremamente importante, canal São Mateus em Iputinga. A situação é a mesma. Situação igual nós vamos encontrar no canal de Santa Rosa, vamos encontrar no canal Valença, na Mostardinha, vamos no canal do Arruda, tristemente famoso pelo prêmio, inclusive fotográfico, daquele garoto procurando resíduos no meio daquele lixo. Fomos encontrar uma situação também dramática, presidente, no canal do Cavoco, tão conhecido por todos aqui na cidade. Fomos encontrar ainda, e já termino, senhor presidente, na questão do canal de Guarulhos, onde também nós temos uma série de problemas. Então, obviamente, que nós
não tivemos nem pernas, nem condições, Eri, de fazê-lo em toda a cidade. Mas a verdade é que o sistema de drenagem desses que são canais importantes e que cortam populações densas e que, portanto, representam não só um risco em termos da propriedade dos bens dessas pessoas, mas também em tempo da sua própria vida, esses canais, eles, na verdade, se encontravam em situação de obstrução, de estarem cheios de detritos e, portanto, absolutamente inadequados para o período da chuva. Peço licença ao líder apenas para ler o último parágrafo, para que Vossa Excelência possa ilustrar a nossa fala com as suas considerações. A gestão do prefeito Geraldo Júlio é a gestão de promessas alagadas. Sim, promessas registradas em cartório em que o prefeito se compromete a enfrentar o problema de 32 pontos de alagamento, sendo que 12 em 2013 eles foram, em tese ou em princípio, devidamente enfrentados. Portanto, concluo dizendo: promessas alagadas e ilhadas por uma incompetência em termos de gestão desse problema, mascaradas muitas vezes pela propaganda e também pelo mundo virtual. Quero, ao passar a palavra para o ilustre líder, dizer e reiterar que o nosso compromisso aqui não é, presidente, nem de longe, um compromisso demagógico. Nós não responsabilizamos uma situação que é estrutural e alcança 500 milhão de pessoas pela gestão que aí está. Mas nós cobramos, e isso sim fazemos, a responsabilidade naquilo que uma gestão de 1 ano e 3 meses tem que responder, para que nós não venhamos aqui a lamentar aquilo que, sobretudo, nos preocupa. A perda de bens dos que pouco têm e muito vulneráveis são, e, quiçá, as palavras que agora vou usar estejam absolutamente divorciadas da realidade e, sobretudo, do futuro. Que isso não venha a significar perdas humanas, que seria a todos nessa casa, e tenho certeza a toda a cidade, inclusive a administração que aí está, a lamentar. Era isso que me trouxe aqui, e ouço com muito prazer o nosso líder nesta casa do governo, vereador Gilberto Alves. Por favor, tem Vossa Excelência a palavra. Eu agradeço a parte, vereador. Primeiro dizer que a preocupação de Vossa Excelência, como de resto, dos vereadores da oposição e também dos vereadores, porque não os vereadores do governo, é o compromisso que nós temos manifestado, vereador, desde o início dessa gestão, de honrar cada compromisso, como foi dito pela Vossa Excelência aí da tribuna, daquilo que foi pactuado com a cidade do Recife. E tanto isso é verdade, que a gente sabe que há um reconhecimento público desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura, e aí a gente tem, inclusive, divulgado, a semana passada, não tivemos a oportunidade nem de partilhar com Vossa Excelência na semana passada, porque a gente não teve mais, isso foi divulgado na quarta-feira e nós não tivemos a oportunidade de discutir em plenário, mas ontem o vereador Marco Aurélio, inclusive, citou esses números aqui da tribuna, onde atesta que 75% da população de Recife aprova essa gestão. Ora, se aprova é porque reconhece. Se reconhece é porque há um trabalho desenvolvido, há um trabalho efetuado. Você se refere à chuva de ontem, e é bom que se diga, que foram 120 milímetros de chuvas em apenas 3 horas. Isso das 6 horas da manhã a 8 horas da manhã. Das 6 horas da manhã, das 5 horas da manhã, desculpa, às 8 horas da manhã. A média do mês era de 300 milímetros de chuva, foram 120. Então, é equivalente a 12 dias em apenas 3 horas. A Defesa Civil do Recife registrou, durante a manhã do dia de ontem, 23 solicitações da população na central de atendimento. Nenhuma grave. Desde as 6 horas da manhã, a CTTU pôs 204 orientadores e 103 agentes de trânsito nas ruas, priorizando, evidentemente, os locais onde havia alagamentos e acidentes, sobretudo com quedas de árvores. A equipe
da Defesa Civil já está em campo, e no final de hoje, com 150 técnicos monitorando as áreas de risco da cidade. E nós sabemos o quanto é volumoso essas áreas de risco da cidade do Recife. Também temos 180 agentes operacionais atuando nessa operação. Nós temos 16 mil pontos de risco no Recife e pelo menos 2.600 deles, vereador, são classificados como de alto risco. Desde as 6h30 da manhã de ontem, que a Prefeitura começou já atuando via Twitter, Facebook, enfim, informando a população sobre as chuvas e a densidade daquele evento. No início da manhã, a Secretaria e a Elube realizaram a desobstrução da via Rui Barbosa, no bairro da Jaqueira, da rua Augusto Lins, lá em Boa Viagem, enfim, onde havia sido obstruída por queda de árvores. 460 semáforos que já estão em funcionamento com no-breaks instalados, não apresentaram nenhuma dificuldade, nenhum defeito durante aquele torrencial todo que aconteceu no dia de ontem. Esse governo já realizou 309 recapeamentos de vias, totalizando 218 quilômetros. No que diz respeito à Operação Inverno, também citada por Vossa Excelência, que teve início já no começo do ano, nós tivemos, vereador, 20.430 vistorias técnicas realizadas em área de risco, 4.533 pontos de risco receberam aplicação de lonas plásticas, todos os pontos de risco alto e muito alto já foram cobertos. Além disso, foram realizados, eu peço ao presidente um pouquinho, vou só terminar aqui mais um minutinho, Vossa Excelência, se permitir. Além disso, foram realizadas 3.750 ações informativas, porta a porta, para a prevenção de acidentes, 57 palestras educativas nas escolas e 33 canais desses que Vossa Excelência acaba de citar aí, vereador, já foram limpos, totalizando, na verdade, 1.840 toneladas de lixo retiradas. Então, a Prefeitura está agindo, está atuando. Nós sabemos da dificuldade que é a gente conviver numa cidade onde a gente está a nível do mar, e todos nós sabemos que isso não é um drama, infelizmente, só da nossa cidade. As diversas cidades no Brasil e ao redor do mundo passam por esse problema, mas nós estamos tendo a coragem, vereador, de fazer o enfrentamento, e fazer enfrentamento tentando buscar uma solução da macro-drenagem da cidade. É evidente que a gente tem que atuar na ação micro, na limpeza dos canais, na micro-drenagem, mas o mais importante e é o que está sendo realizado é que a gente possa buscar uma alternativa que venha de uma vez por todas solucionar o problema da dificuldade de drenagem da cidade do Recife. Isso não é um evento que se faça em apenas um ano de governo. Isso é uma ação que deve perdurar por alguns meses ainda, mas tenho certeza que ao final desse governo nós haveremos de ter ainda mais reconhecimento da população por saber que estamos honrando com cada um dos compromissos firmados com a população do Recife. Era isso que eu queria dizer, vereador, e agradecer pela atenção de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, quero agradecer os dados e informações que Vossa Excelência traz ao nosso discurso, como eu tinha previsto anteriormente, enriquecendo a nossa fala. Presidente, eu solicitei 5 minutos da oradora seguinte e ela nos cedeu. Tá certo? Então, vou ser breve antes de ouvir os 2 vereadores que nos aguardam. Mas, líder, primeiro fato que eu quero chamar a sua atenção, também indo aos números, é que em 2014 a Prefeitura gastou 2.330.000 do orçamento voltado para esse plano, não é, de contingenciamento. Portanto, apenas 9% foi gasto até agora. Em segundo lugar, eu fico até aliviado, sendo Vossa Excelência alguém tão bem informado, que não, pelo menos objetivamente, contestou os dados que eu coloquei aqui. Tenho certeza que Vossa Excelência, numa próxima oportunidade, vai ter esses dados às mãos, se eles estiverem disponíveis e for um fato. Mas eu digo a Vossa Excelência, os dados que o ilustre líder foi buscar no seu iPad, eu fui ver visualmente. Eu fui a esses canais. Eles estão fotografados, eles estão registrados e estão com testemunhos. E a situação, posso dizer a vocês, não com nenhum veso demagógico. Ela é, sem sombra de dúvida, presidente Marco de Bria, absolutamente preocupante em termos dessas populações. Em terceiro lugar, eu queria pedir atenção, vou apenas falar isso, mas queria pedir atenção de todos, se posso contar com tão nobre audiência. Eurico, não é imprevisível. Não é imprevisível. Hoje o prefeito estava, eu vi isso no blog do Jamildo, se referindo à imprevisibilidade que a cidade não pode lidar com isso.
Entretanto, no ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco, há uma climatologista, André Regis, que realizou estudos de 1967 sobre a hidrologia da cidade do Recife e seus impactos sociais e ambientais. E sabe o que foi que ela concluiu, Aline Mariano? Ela concluiu que os eventos extremos, ou seja, chuvas concentradas em pequenos períodos, presidente Marco de Bria, elas vêm estatisticamente se ampliando. Há hoje uma previsão cristalina dos períodos em que isso se dá e se concentra. Há hoje uma previsão estabelecida através de modelos matemáticos, André Regis, que permite dizer que nós temos menos chuva, Henrique, menos chuva, mas mais eventos extremos, ou seja, exatamente o que aconteceu ontem. Então, se está disponível, é uma tese de doutorado, se ela está no ITEP, se você tem toda a hidrologia e exatamente possibilitando que você possa aprimorar o seu mecanismo de defesa e intervenção, então não podemos falar em imprevisibilidade. Claro, não vai dar para saber se num determinado dia, presidente, vai chover 102, 105 ou 108. Não vai para dizer se é hoje ou para amanhã. Mas você já sabe exatamente que neste período os eventos extremos em termos de precipitação e concentrados vão se dar. E o poder público tem que ter a capacidade de prevenir. E isso passa por nossos canais. Com desculpas se me estendi, ouço a minha colega de bancada, a brilhante vereadora Priscila Krause. Por favor. Vereador Raul Jugman, primeiro eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela maneira equilibrada, ponderada, com que Vossa Excelência veio à tribuna trazer um assunto que é um assunto delicado e que incomoda e preocupa a todos nós. Claro que nenhum vereador aqui, nenhuma pessoa sã, não vou dizer nenhum vereador, nenhuma pessoa sã, pode desejar o pior para a cidade. Agora, algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, Vossa Excelência já falou, eu iria chamar aqui a atenção para a execução do orçamento reservado para as ações de prevenção e de manutenção da cidade nessa área. Algo em torno de 9%. E nós estamos exatamente no período onde essas questões começarão a acontecer. Para isso, o orçamento para esse ano demonstra, como eu falei há pouco tempo, da incapacidade de transformar os convênios em realidade, demonstra a incapacidade da gestão de transformar o dinheiro em ações efetivas. E depois me chama a atenção também o posicionamento que teve o secretário Antônio Alexandre em falar que a Enlurb cuidou de 169 pontos de alagamento. Eu quero saber quais são esses pontos, porque foram registrados como promessa de campanha 32 pontos. Final do ano passado, me foram listados, está na internet, no www.monitorarecife.com.br, para quem quiser ver, os 12 pontos que foram encontrados pela Prefeitura, dizendo ainda que os 20 restantes seriam diagnosticados. Primeiro, como é que registrou 32? Que número mágico é esse? Se não sabe quais são os 20 restantes. E de uma hora para outra pulou para 169. Ainda bem que pule para 1000 desde que eles existam e desde que eles sejam solucionados. Agora, as informações precisam ser repassadas. E segundo, vereador, eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência. Solicite à mesa para que coloque em votação o projeto de lei de Vossa Excelência do SMS, porque está nos jornais também que uma das medidas que será adotadas a partir de junho ou julho pela Prefeitura será o envio de alertas por SMS. Falando, inclusive, na feitura de um processo licitatório a um custo de uma mensagem por 7 centavos. Existe uma norma da concessão pública que para essas coisas sequer existe custo. Sequer existe custo. E o parecer que eu dei favorável ao projeto de Vossa Excelência na Comissão de Finanças, que o nosso colega Eurico Freire também faz parte, é presidida pelo vereador Jairo Brito, coloca claramente esta norma de que a disponibilidade de dados pelas concessionárias de telefonia tem que ser franqueada às prefeituras ou ao poder público para que alertem a população. Vossa Excelência peça, por gentileza, para que a mesa diretora coloque o seu projeto em votação. Ele já tem os pareceres pela aprovação e vai ao encontro do que quer a gestão. Muito obrigada.
Eu só que agradeço, quero dizer que o equilíbrio do nosso pronunciamento, que Vossa Excelência elogiou, advém do fato de eu tê-la como companheira de bancada, como também os demais companheiros de bancada que contribuem para esse nosso equilíbrio. E duas coisas rápidas, presidente, antes de passar para o ilustre colega Almir Fernando. Serei muito breve. Em primeiro lugar, pretendo reapresentar o projeto do SMS na próxima semana. Foi pedido de vistas, mas eu espero que ele possa acontecer. Vossa Excelência, vereadora Priscila, está coberta de razão, que, na verdade, a lei de telecomunicações já prevê que, no caso de desastre, de problemas ambientais e de necessidade do poder público, a comunicação é feita de forma gratuita. Então, vamos reapresentar isso. Como também eu peço à vereadora Aline Mariano que reapresente aqui o seu projeto a respeito de jogar lixo na cidade. E que me permita, vereadora, é complementada com um projeto meu que pune quem jogar lixo nos canais. E isso devidamente acompanhado por um grande programa educacional. Eu acredito que ações como essas, elas poderiam contribuir para minimizar os riscos e problemas que nós temos aqui na cidade do Recife, que ontem, mais uma vez, se transformou num inferno e absolutamente impossível de promover a mobilidade de cada um e todos nós. Ouço com muito prazer meu colega de bancada, operoso, trabalhador, vereador Almir, com a palavra. Vereador, seu tempo já esgotou. Pois não. Seu tempo já esgotou. O vereador vai ceder mais 5 minutos do seu tempo? Eu vou ceder 5 minutos e aproveitar para dizer que eu estou na fila de apartes ali. Pois não. Então tem que ser logo os 10. Não, deixa ela. Cede todo o tempo para ele, eu passo o meu tempo para o... ela. Cede todo o tempo, eu passo meu tempo para ela. Pronto. É 10 minutos. Eu quero aqui dizer ao vereador, é importante ter trazido esse tema, até por conta do que aconteceu na cidade, mas nós recebemos essas informações, inclusive com SMS, importante o seu projeto, que ele possa ser aprovado nesta casa para que seja enviado para o prefeito, até para reforçar nesse trabalho que a prefeitura já vem desenvolvendo na cidade. Inclusive, colocou alguns equipamentos, lá na casa do meu irmão tem um equipamento que mede, eu aqui não lembro o nome do equipamento, que mede o volume de águas de chuva na cidade. Isso é a comunicação feita, é o curvilômetro, comunicado à prefeitura o nível das águas. Isso tem sido feito essa comunicação através de SMS, como já falei aqui. Mas eu acredito e repito e sei que nada disso está acontecendo por negligência, não só desse governo, como dos governos anteriores, que têm feito um trabalho de prevenção, com limpeza de canais, né, com colocação de lonas, como foi colocado aqui pelo vereador Gilberto Alves, do governo, até porque foi lançado recentemente a Operação Inverno, lá no Alto Maracanã, onde eu estive presente, um trabalho grandioso feito pela Secretaria de Serviços Urbanos, Infraestrutura, através também da Secretaria Executiva de Defesa Civil, em toda a comunidade. Os canais, como foi anunciado naquele momento, começaram a ser limpos, inclusive o prefeito participou recentemente, presenciando, olhando e acompanhando, fiscalizando a limpeza dos canais, inclusive do canal Jiquiá, do canal Guarulhos, que está sendo feita uma grande intervenção lá. Achamos e acreditamos e queremos que seja feita uma intervenção muito maior. E Rio da Prata, vereador Raul Jugman, uma grande intervenção foi feita lá, inclusive com limpeza e construção do canal, lá do canal do Rio da Prata, naquele local, que aí, talvez, eu não sei qual o tamanho da intervenção, enquanto a esse recurso, mas já cobre totalmente esse investimento de 9% que foi anunciado aí. Não sei o que a prefeitura, né? Os 33 canais foram concluídos. Fiz essa solicitação pessoalmente ao prefeito Geraldo Júlio da limpeza do canal do Rio Morno, lá em Beberibe, que já se iniciaram. A gente sabe que precisa melhorar, mas também há uma necessidade do quanto o senhor já falou aqui, da própria lei. Se não houvesse necessidade dessa intervenção no trabalho de educação com a população, essa lei de sanção não havia necessidade. O senhor mesmo reconhece a necessidade de fazer uma lei que possa até ter sanção para as pessoas. Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência de que, quando ele está colocando o lixo lá dentro do canal, está prejudicando a eles mesmos que estão morando lá na beira do canal. Eu até disse, participei de uma inauguração do CEMEI lá do Rotary,
no Brejo da Guabiraba, na Brejo de Beberibe, e lá foi lançado pela Secretaria de Segurança, através do secretário Murilo Cavalcante, vacina contra a violência, conscientizando as crianças, desde pequenas, criancinhas, para que não joguem lixo na rua, para que respeitem os idosos. E eu disse, se a gente tivesse tido esse tipo de conscientização, de educação, talvez não houvesse necessidade de hoje estar pedindo aqui a limpeza do Rio Murno. E as pessoas concordaram com isso. Então é importante que a gente possa fazer esse trabalho parceiro da Prefeitura, da população, para que esses rios não fiquem tão sujos quanto estão. E aqui não haja essa necessidade, o governo municipal tem que investir tão vultuosos recursos para ter que estar limpando os canais por conta de uma falta de conscientização das pessoas. Mas por falta de negligência não é, porque a Prefeitura tem feito esse trabalho. Há necessidade de fazer muito mais, a gente reconhece, mas eu acredito que também o que aconteceu aqui foi uma coincidência do grande volume de chuva que aconteceu com a maré alta que aconteceu aqui na cidade do Recife. Então, essas duas coisas. Uma necessidade de limpar ainda mais esses canais, porque foi feito também esse trabalho, até nos esgotos, nas canaletas, nos canais, nos rios. Mas houve essa coincidência da maré alta com o grande volume de chuva que aconteceu. Mas para finalizar, vereador Raul Jugman, esses investimentos têm sido feitos pela Prefeitura do Recife, inclusive também cobrei do prefeito Geraldo Júlio, que pudesse fazer uma intervenção no Rio Tigipió. Ele mandou fazer um estudo lá, está sendo finalizado esse estudo, porque essa intervenção vai ser muito importante, não só para o IPCEP, mas para toda aquela região, porque há necessidade que se faça a limpeza, como está sendo feita a limpeza do canal do Rio Capibaribe, há necessidade que se faça também a limpeza do Rio Tigipió, para que aquelas pessoas não sejam prejudicadas com as chuvas, porque infelizmente, como o senhor mesmo falou aí no início, nós vivemos numa cidade que é uma cidade que está abaixo do nível do mar. E quando acontece essa questão de ter grandes volumes de chuva com a maré alta, infelizmente a população é prejudicada e não tem governo que consiga resolver quando acontece esse tipo de questão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Almir Fernando, um autêntico operário legislativo dessa casa. Mas me permita, eu gostaria apenas de comentar, antes de ouvir a vereadora Aline, chamar sua atenção para o seguinte. É verdade que existem obras no canal do Rio da Prata, mas não em todo o canal. É verdade que existem obras no canal de Guarulhos, mas não em todo o canal. No caso de Guarulhos, está paralisado. Não digo isso com nenhuma alegria aqui, hein? Nada disso, pelo contrário. Quero que ande, tomara que ande. Mas a verdade é que, inclusive, onde você tem um maior adensamento populacional, Guarulhos está parado. Hoje, agora, está parado. O Rio da Prata, eu botei no canal do Rio da Prata, para ir na casa de uma senhora que estava num PSF e me chamou para ver o filho dela excepcional que estava lá e que precisava de remédio, eu botei bota. E um habitacional de uma rua que dá ao canal, caiu o muro. Então eu trago aqui o testemunho de Vossa Excelência, sem nenhuma alegria, sem nenhuma demagogia, para lhe dizer que as obras estão incompletas. Evidentemente que não cabe aqui dizer que se realize tudo do dia para a noite. Mas olha, eu acho que nós podemos e sim cobrar e, ao mesmo tempo, melhorar esse desempenho, como, aliás, Vossa Excelência tem feito aqui, mesmo sendo, aliás, não por mesmo ser, mas por ser parlamentar, antes de ser, efetivamente, uma bancada A ou B. Ouço com muito prazer essa guerreira que se divide hoje entre o sertão do Pajeú e a nossa cidade do Recife, tá certo? A minha querida e companheira de bancada, Aline Mariano. E quero agradecer também ao Henrique, que estava inscrito, mas que cedeu a vez para ela. Eu tomo essa liberdade de, desde já, agradecer. Aline, faço questão de ouvi-la, por favor, tenha a palavra. Vereador Raul Jugman, Vossa Excelência traz uma discussão extremamente importante, discussão essa que nós fazemos aqui nessa casa todos os anos. Todos os anos discutimos aqui a Operação Inverno. Está nítido, não existe uma ação isolada que vá garantir tranquilidade nesse período. É importante que existam várias ações e nós temos aqui excelentes projetos. Nós temos aqui, por exemplo, 2 projetos de minha autoria. Um que não passou nessa casa por apenas um voto, eu reapresentei o projeto. É um projeto de prevenção nas escolas,
exatamente para que se trabalhe essa questão cultural. Agora a Prefeitura tem recurso suficiente para fazer as suas propagandas, não só as suas propagandas institucionais, mas propagandas de cunho educativo. E aí esse projeto se encaixaria muito bem, esse projeto está tramitando na casa. Eu espero, de fato, que esse projeto seja sancionado. Eu tenho certeza que, junto com essa publicidade, em relação à questão cultural, nós teremos avanços. Outro projeto nosso, que também está tramitando nesta casa, é um projeto que proíbe, não só, proíbe em todos os logradouros públicos e multa aquelas pessoas que jogarem lixo nas ruas. Esse projeto é um projeto punitivo. Um projeto que, inclusive, vereador Raul Jugman, desde a legislatura passada, esse projeto, ele não andou nessa casa. Né? E essa iniciativa, inclusive, uma iniciativa simples, mas que precisa de uma fiscalização rígida, se deu, inclusive, antes do Rio de Janeiro. Né? Hoje, no Rio de Janeiro, já é lei. Né? E, infelizmente, nós não tivemos ainda avanço nesse sentido. Como essas duas iniciativas que nós temos, uma educativa e outra punitiva, nós temos iniciativas como a de Vossa Excelência, que vai prevenir também, e isso é algo extremamente importante. Então, só esses projetos, eu acho que já caberia uma boa audiência pública. Alguns que já foram sancionados, outros que estão tramitando, mas é importante que essa casa possa se juntar para que a gente possa cobrar ações efetivas e não ações paliativas. A gente observa essa história de uso de gel, na gestão passada a gente acompanhou muito isso, se gastou uma fortuna, hoje ainda se trabalha essa questão das lonas, mas por que não você reurbanizar os morros, né, para evitar catástrofes? Coisa que tem diminuído de fato, porque não tem sido uma ação isolada, tem sido uma ação de muitos governos. Mas esse é um assunto preocupante e nós não podemos, assim, cada vez que acontece numa chuva mais forte na cidade, junto com a maré alta e tal, a gente se submeter a algo como se fosse uma surpresa. Existem mecanismos hoje que possam garantir essa tranquilidade. Então, eu faço apelo para que Vossa Excelência, nessa audiência que está programando, nessa nova audiência, acho que a Prefeitura vai fazer uma demonstração do plano de ação e apresentar mais detalhado esses números, que a gente possa fazer um levantamento das matérias que também tramitam nessa casa. Muito obrigada e parabéns a Vossa Excelência. Eu sou que agradeço, vereador Aline Mariano, e quero dizer que, do mesmo jeito que considero importante trazer o projeto do SMS para voltar nessa casa, tá certo? E veja bem, porque hoje o SMS já é utilizado pela CODECI. É apenas você transformar em projeto de lei em política pública. E o seu projeto também, que é importantíssimo. Ouça agora esse cavalheiro que cedeu e efetivamente o fez muito bem, a nossa companheira Aline, e não vou me delongar. Faço questão de ouvir o voz, a experiência, o conhecimento da cidade do Recife, que Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, trará uma vez mais a esse plenário. Aproveito para agradecer a presença dos cidadãos e cidadãs que se encontram aqui nesse plenário. Tinha esquecido. Vereador Henrique Leite, Vossa Excelência tem a palavra. Raul Jugman, eu acho que Vossa Excelência, quando traz esse debate para aqui, para essa casa, e como Vossa Excelência mesmo disse, sem vir o debate como oposição nem como governo, é interessante, primeiro, porque a população precisa tomar conhecimento de uma situação que se criou dentro da cidade no dia de ontem, de uma paralisação quase que total. Né? Mas que isso não acontece, como a vereadora Aline Mariano colocou, apenas no dia de ontem, ou num governo, ou nesse governo. Que isso ocorre toda vez que se tem uma quantidade de chuva muito forte. E eu venho à tribuna de parte até pela responsabilidade de ter estado no governo em período de chuva e
ter que estar dando explicações e mais explicações, mostrando os problemas que nós enfrentamos para tentar solucionar esses engarrafamentos, esses alagamentos dentro da cidade do Recife. E um dos problemas é a educação do povo, né? Que a gente pode dizer, a educação das pessoas em relação a jogar o lixo na rua é uma coisa muito séria e muito grave. E nós no período de Operação Inverno, tive a oportunidade de visitar com o vice-prefeito Milton Coelho, na época até o prefeito estava viajando, e nós tínhamos feito a limpeza dos canais pela Operação Inverno. E quando voltamos até lá, os canais, o canal do Arruda tinha sofá dentro, tinha um animal morto, tinha pedaços de árvore que a turma pega e joga lá dentro. Então, isso é um dos aspectos, a educação. Mas não é só isso. Aí vem a questão dos pontos de alagamento. Tem pontos de alagamento que, por mais obra que se faça de manutenção da cidade, não vai se resolver. A obra de manutenção na cidade, a gente está vendo, é incontestável. Você anda em todo canto, está vendo obra de manutenção na cidade. Mas tem problemas que precisam de projetos grandes, que envolva governo federal, que envolva governo estadual, que envolva governo municipal. E um dos pontos que nós temos, que é aquele da Avenida Recife, foi feita uma parte das obras ali, do lado de fora, mas só que para que o alagamento deixe de acontecer, é preciso que a gente cuide do que Vossa Excelência chamou de canal da Mauricéia, mas na verdade não é um canal, é um braço do rio Tigipió, que pega entrando para Mauricéia, Sítio Grande e Dancidez. Aquilo ali, ele segue e chega lá na frente, ele esbarra com invasões de áreas do rio que precisam ser desapropriadas para poder o rio ser liberado. E isso aí só ocorrerá dentro de um projeto realizado num parque de drenagem, que tem um custo alto e precisa de projetos importantes. São pontos como esse que a gente precisa resolver. E eu digo isso porque eu vi a dificuldade que tinha o prefeito, cuidando para que não acontecesse óbitos na cidade com a questão de chuvas maiores, e é o que acontece hoje na gestão também, fazendo a mesma coisa, e graças a Deus numa chuva dessa, apesar de termos tido o travamento da cidade, mas podemos ficar um pouco felizes porque não tivemos nenhum óbito, nenhuma vítima com a questão da chuva. Mas Vossa Excelência traz esse debate para essa tribuna, e eu acho que a gente pode até ampliar esse debate para que a gente encontre mecanismos, como a vereadora Aline Mariano colocou, que a gente possa prevenir, já que nós não temos como resolver problemas que são históricos e que vai demorar para se resolver. E uma preocupação que eu coloquei para o secretário Alexandre é a preocupação com a questão da Copa. Esses pontos de alagamentos que não tem solução com manutenção, isso vai trazer um grande problema para aquele período que vai ocorrer os jogos e a competição da Copa, porque caindo uma chuva como essa de ontem, nós vamos novamente ter a cidade travada, e com a cidade travada, nem os times, nem os torcedores chegarão à arena a tempo de que haja nem o jogo, nem que os torcedores assistam o jogo. Então essa é a preocupação. Muito obrigado, vereador Henrique Leite. Gostaria de só frisar, presidente, permite? Muito obrigado. Só para concluir, Henrique, eu vou reler
um trecho para deixar bem claro o nosso espírito crítico aqui e os limites da crítica que nós fazemos, que diz o seguinte: não ocupamos essa tribuna para cometer a leviandade de atribuir à gestão do prefeito Geraldo Júlio a responsabilidade por tudo o que aconteceu e pelos consequentes transtornos causados ao cidadão recifense. Então fica claro aqui que, como Vossa Excelência, nós estamos dissociando uma histórica e também alguns fatores estruturais. Fazemos isso, até porque seria injusto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, me permita, que está no domínio dessa administração ter um desempenho melhor, porque, volto a dizê-lo, e lhe digo aqui, basicamente, com o papel de quem tem o dever de fiscalizar. Tá certo? Como Vossa Excelência também tem, todos nós aqui temos. Fui aos canais. Os canais estão deixando a desejar. Os canais estão realmente precariamente tratados. Se isso amanhã melhorar, motivo de aqui fazer o reconhecimento, porque faz bem à cidade do Recife. Concluo dizendo, presidente, que, em primeiro lugar, há sim previsibilidade. Hoje nós temos instrumentos, presidente. Nos falta, por exemplo, o radar meteorológico, que daria uma precisão ao MI muito refinada. Não temos. Mas a verdade é que existe sim hoje previsibilidade, que nos pode dar as condições de dizer que neste período vai acontecer. Eu não sei se amanhã, ontem ou depois da manhã, mas que vai acontecer. Nós não podemos mais, é isso que eu queria dizer, olha gente, nós paralisamos tudo, a cidade ficou inteiramente paralisada porque houve uma grande precipitação. Não, não. É mais ou menos como você, no sertão, dizer, tivemos uma seca. Mas o sertão é dado, o seu clima, a sua hidrologia é um clima semiárido. Então acusar o sertão de ter seca é um absurdo. A seca no clima semiárido acontece em outros lugares do mundo. Mas, entretanto, lá, o problema é minimizado por uma série de políticas anticíclicas, como você tem no Tennessee Valley, nos Estados Unidos, que é o exemplo, inclusive, para a nossa Sudene, onde se ultrapassou isso, como se tem também em Israel. Então, a natureza, ela não pode ser negada. Eu não posso evitar no clima semiárido a seca. Eu não posso evitar aqui uma precipitação concentrada. Mas eu sim tenho mecanismos de poder responder enquanto poder público. Agora, claro, isso não vai ser só uma administração. Isso vai ter que ser uma sequência, não é? Digamos assim, plurianual, não é? De médio e longo prazo para resolver isso. E o terceiro lugar é que o investimento está baixo em termos do que aqui verificamos. Presidente, eu já abusei da sua boa vontade, peço-lhe desculpas, agradeço a sua atenção, agradeço imensamente e sem diferenciar a toda a bancada, não só aquela que o viu, mas também aquela que interviu aqui e participou desse debate. Só lamento não ter ouvido do nosso brilhante companheiro, que é o André Rez, mas teremos outras oportunidades. E aqui eu reitero, a nossa preocupação é de que a cidade do Recife, ela seja bem atendida e, sobretudo, sofra o mínimo possível no que diz respeito a esse fenômeno climático que há tanto tempo se abate sobre nós. Lembro que o projeto que está aí, hoje de monitoramento, é um que vem, viu, Henrique, desde o governo, em boa medida, tem governos anteriores, mas do governo João Paulo. Agora, entretanto, nós estamos precisando acrescentar. Essa é a discussão. Por que, Almir, nós não temos um eixo tão forte como a gente tem, por exemplo, na CODECI e da Defesa Civil, para a questão da educação ambiental? Por exemplo, por que eu não integro isso a outros programas como macrodrenagem? É verdade que nós reduzimos o risco de vida das pessoas, mas, afora a vida, as pessoas continuam em risco. A sua cidadania está em risco, tá certo? Os seus bens, tá certo? O seu bem-estar, o seu conforto continuam em risco. E, evidentemente, isso não nos satisfaz. Presidente, mais uma vez, desculpa e muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Vereador Raul Jugman, levarei a sua preocupação, Vossa Excelência, à executiva, para que na próxima reunião o presidente venha dar a explicação sobre o concurso público. Presidente, eu gostaria de solicitar a verificação de quórum. Resiste à presença. O presidente botou parada. Olha, o cartão do presidente aqui. Olha. Olha. Me passaram ali. Nem Raul lembrava mais desse negócio.
presença. 9 vereadores presentes. Não há número suficiente para continuar a reunião. Convoco todos os vereadores para a reunião do dia 24, próxima quinta-feira, no horário regimental.